Sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre as perícias do INSS. O que os idosos aposentados passam nessas perícias do INSS. Nós temos recebido muitas queixas e até desabafos de pessoas aposentadas que são maltratadas nessas perícias, são desrespeitadas nessas perícias pelos peritos do INSS. Para se ter uma ideia, muitos chegam lá com medo, muitos tremem na hora de fazer a entrevista e nem conseguem dizer quais são os seus problemas, com medo de perder a única fonte de renda da família. Prevalecendo-se disso, muitos peritos se acham acima de tudo, se acham quase deuses e humilham o cidadão, tratam com sarcasmo, brincadeiras de mau gosto, tudo isso em cima de cidadãos que não estão de jeito nenhum pedindo favor ao governo federal, estão apenas exigindo que se cumpra a lei, ou seja, que os seus direitos sejam respeitados. Vejam que desde 2006, na gestão do ex-presidente Michel Temer, há uma perseguição a aposentados e pensionistas do Brasil. Esse povo não tem mais sossego. Toda semana, todo dia é uma notícia nova. É um ministro que diz que o INSS não precisa mais cumprir prazos para a concessão de benefícios. É deputado que quer colocar aposentados por invalidez com 60, 70, 80 anos de volta às perícias médicas. É a falta de respeito total a esse pessoal que já trabalhou muito por esse país. E no fim da sua vida estão sendo humilhados. Vejam aqui. Maria Dolores Anunciada de Moraes, de São Paulo, capital. Edinaldo José Lucena de França, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Miquéia Santos de Azevedo, governador Valadares, também de Minas Gerais. E Maria José Costa Paiva Bezerra, de Pombal, na Paraíba. Então vejam que essas denúncias é de todo o país. Não é só de uma região. Em todo o país, os aposentados são maltratados nessas perícias, com pouquíssimas, raríssimas exceções. Parece que o perito do INSS faz de propósito. Vejam que casos de humilhação na perícia médica, sarcasmo do perito, ignorância na hora de fazer as perguntas para o cidadão, falta de respeito, brincadeiras sem graça, até deboche com a doença do cidadão e insulto. Tudo isso o aposentado passa na perícia do INSS. E não se vê nenhuma providência do governo com relação a isso. Cidadão aposentado do país, muitos deles têm tanto medo de perder o benefício, que já aconteceu o caso, como do senhor Francisco, que estavam descontando R$ 29,00 por mês do benefício dele, e ele ficou com medo de reclamar. Foi necessário que um neto visse que estavam descontando R$ 29,00 do salário de R$ 990,00 deste cidadão e entrasse com uma ação para receber o dinheiro de volta. Foi uma dessas financeiras que fez um empréstimo sem autorização deste cidadão. Ele com medo, pensando que se ele fosse reclamar, o INSS, o governo, cortaria o seu benefício. Veja como chegou a situação. O cidadão tem o seu direito negado. Tira-se dinheiro indevidamente da conta do cidadão, mas não tem nenhum órgão para fiscalizar. Então, onde estão aquelas associações de aposentados do país? E a Associação dos Aposentados, COBAP, sei lá, esse monte de coisa que tem por aí, que o aposentado até hoje paga uma mensalidade. Esse pessoal faz exatamente o quê? Não fiscaliza não esses órgãos, desses empréstimos, desse pessoal que muitas vezes, por ignorância, não sabe nem a quem reclamar. E muitos deles sabem até
a quem reclamar, mas o medo não deixa que eles reclamem. Tira-se dinheiro do cidadão. Seu Francisco é apenas um exemplo. E ninguém faz absolutamente nada. Essa empresa que tirou o dinheiro deveria ser cortada de imediato. Isso é ilegal, isso é crime, isso é apropriação indébita, é estelionato, mas continua fazendo parte do rol de empresas para tirar o consignado do cidadão. Esse empréstimo, que é outro roubo. Cidadão que paga o consignado, ele tem que pagar. Além do juros ser alto, não tem como a empresa não receber, porque desconta em folha. Quer dizer, o cidadão tem o dinheiro descontado, mas fica com medo de ir lá. É apenas um exemplo do seu Francisco. Então vejam, o aposentado do Brasil, além desse aperto todo, tudo isso que acontece na vida dele, ele é chamado lá e trata ele como se ele não fosse nada. Falta respeito, falta dignidade, falta cidadania para esse cidadão. Os peritos do INSS, eu digo os peritos, porque são raríssimas exceções que tratam o segurado bem. Trata com ignorância, com desrespeito, com deboche. Eles se acham dono de tudo, próprio Deus, porque pode muito bem fazer o que bem entender da vida desse cidadão. O cidadão chega lá muitas vezes, cidadão com pouca cultura, muitas vezes ignorante da causa, se sujeita a tudo isso. E muitos deles, como tem até filmagem na internet, saem chorando da sala de perícia do INSS. O mais revoltante é que o governo sabe exatamente onde isso acontece, porque as denúncias pipocam no país todo e não faz absolutamente nada. Agora vem mais, colocamos aqui o vídeo, deve já estar na rede. O deputado agora quer colocar aposentados acima até de 60 anos, 70, 80, que voltam para a perícia médica. Quer dizer, muitas vezes o INSS erra na concessão do benefício e depois de 20 anos o segurado tem que pagar por um erro do INSS, desse órgão chamado INSS incompetente, como são incompetentes vários desses peritos do INSS. O cidadão não entende nada de cardiologia, muitas vezes é um dermatologista, mas chega lá o cidadão com infarto do miocárdio, ele olha assim, como simples que tudo, não entende nada, não é especialista da área, e muitas vezes corta o benefício do cidadão. Humilha, falta com respeito, debocha da doença deste cidadão. E, repito, e o governo federal não faz nada. Existe uma ouvidoria dentro do INSS, que também não funciona. Como alguns órgãos desses, o cidadão faz a queixa, mas não dá em nada. O cidadão deve recorrer, deve denunciar sempre que for maltratado nas perícias do INSS, na fila, que ele não está pedindo favor. Ele está exigindo o seu direito. Então, se o cidadão foi maltratado nas perícias médicas, ele procure o Ministério Público, procure a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, procure essas associações de aposentados, já que eles recebem a mensalidade desse cidadão, deve ter um departamento jurídico, eu não sei se tem não, deve ter, não conheço também esse pessoal. Procure a Comissão de Direito dos Idosos ou a ouvidoria do INSS e faça uma denúncia formal. O seu direito é inalienável, deve ser respeitado, exige o seu direito. Você está indo para uma perícia médica e ele, o cidadão lá, o perito, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser nem a favor do INSS e nem a favor do segurado. Ele tem que fazer o que manda a lei, tem que dizer o que existe. Se o cidadão tem o direito, ele deve ter o direito respeitado. Também, se ele não tem o direito, não é para dar o benefício do cidadão. Existem também casos que o cidadão vai lá sem ter o direito, como muitas vezes a gente vê aí, até pela internet, por vídeo, cidadão que não é doente e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é sobre a perícia em geral, essa falta de respeito. Vejam que são pessoas do país todo. Maria Dolores é de São Paulo, capital. Edinaldo José é de Minas Gerais, Juiz de Fora.
Miquéia Santos, também de Minas, já em Governador Valadares. E Maria José Costa é de Pombal, na Paraíba. Então isso pipoca no Brasil todo. A falta de respeito, a intolerância desse pessoal com pessoas idosas. Muitas vezes são pessoas ignorantes, até analfabetas, com medo. Chegam lá muitas vezes, o médico pergunta alguma coisa para o cidadão, ele está tão nervoso que ele não sabe nem responder. E muitas vezes o perito se aproveita disso para humilhar o cidadão. Quer dizer, no fim da vida do cidadão, é esse o pagamento que o cidadão tem por trabalhar durante a sua vida toda por esse país. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.